Precisamos falar sobre a morte do Lucas. Esse é um vídeo que nós adiamos por inúmeros motivos. Nós estávamos processando as informações, mas se faz necessário também darmos a nossa opinião, trazer esse conteúdo para vocês. Mas antes de vocês ouvirem o que nós temos a dizer, vocês precisam fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, ativar suas notificações, mandar para todos os amigos, amiguinhos, amigões e nos seguir lá no Instagram. Pessoal, eu não queria falar sobre esse assunto, o Doug também não queria falar sobre esse assunto, Deus e o mundo falou sobre esse assunto, mas agora vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que se fala necessário, por N motivos, se falar sobre a morte do Lucas, um menino hétero de 12 ou 13 anos de idade, ele era bem novo, filho de uma cantora de forró bem conhecida no Brasil. Várias coisas me incomodam nisso, tá? Primeiro que eu vi vários amigos que trabalham como influenciadores sendo questionados e se sentindo sendo empurrados a falar alguma coisa. Em primeiro lugar, que ninguém é obrigado a falar nada. Isso foi um dos motivos pela qual a gente não gravou, até pela questão da saturação. Exato. Mas tem alguns pontos que não foram ditos nessas coisas que seriam muito importantes da gente falar. Por isso que a gente decidiu fazer tardiamente, depois que baixasse um pouco a poeira, até para ver se ia sair mais informações ou não sobre o caso. Então, realmente isso que o Anderson disse é muito importante. Ninguém é obrigado a se pronunciar. Mas o que me incomoda muito nisso é que várias pessoas, vários héteros, querendo que LGBTQIA+, se pronunciem sobre a morte de um heterossexual que foi acusado sem ser gay. Sim. Olha que loucura. E daí eu vou para um outro questionamento. Nós sofremos essa pressão desde que a gente se descobre ou se percebe LGBTQIA+. E daí, pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo que héteros estão entendendo que nós pensamos, nós, comunidade, de uma forma geral, no suicídio muitas vezes. Porque, teoricamente, na sociedade heteronormativa, LGBTQIA+, não tem lugar. E assim, suicídio é um pensamento que, obviamente, passou pela cabeça de todo gay. Ou quase todos. Porque chega um momento, principalmente o momento que tu tá crescendo, que tu tá se descobrindo, que entra uma questão da forma como é a tua família, a forma com que eles lidam com o assunto, as piadinhas, os deboches, que isso tudo vai ferrando a nossa cabeça. Tem uma coisa que o Anderson me falou antes do vídeo começar, sobre a questão de que ele se matou por medo do que a família ia pensar. Eu acho que é o principal ponto que ninguém tocou no assunto, que já começa por aí, se ele tem medo da família de contar, significa que a família ela é preconceituosa em inúmeros aspectos. Ela é preconceituosa porque se ela vê um gay na rua ela debocha, ela é preconceituosa porque se aparece um gay na televisão faz um comentário ruim. Então assim, a questão para resolver isso daí começa dentro de casa. Então, o momento que as famílias pararem com as piadinhas bestas, com os apontamentos de dedo, a fazer comentários maldosos, essas pessoas, sendo gays ou não vão ver isso um problema. Então, o que provavelmente passou na cabeça dele? Se a minha família debocha de gays, se eles acharem que eu sou gays, eles vão transformar minha vida em um inferno. E assim, eu vou mais fundo ainda, né? Nós temos vários problemas com isso, né? Até no passado não muito distante, anos 80, 90, até anos 2000, 2010, o brincar com um ser LGBTQIA+, LGBTQIAP+, era muito forte. Era normal, né? Era natural na TV você ver o estereótipo do gay afeminado, o estereótipo da POC, como nós falamos hoje em dia. E quando se fala de uma lésbica, geralmente, quando é para retratar uma lésbica, é geralmente uma lésbica masculinizada. Assim como era muito comum as famílias, quando tu tinha uma criança afeminada na rua, dizer que você não podia brincar com aquela criança, porque aquela criança ia te contaminar. E assim, é muito louco, né? Aquela história, diga-me como quem andas, que eu te direi quem tu és, que eu acho uma bobagem isso, sabe? Então assim, a nossa sociedade, ela é feita para pessoas heteronormativas, heterossexuais. Por isso que nós temos na própria comunidade LGBTQIAP+, o padrão dos gays musculosos heteronormativos.
E daí as pessoas falam assim, mas eu tenho isso por escolha. Não! Nós somos ensinados que o ser gay é errado. Nós somos ensinados que o ser afeminado é ruim. Lembra da Electra no Pose, que ela adorava dizer que ela se passava por mulher? O ser um homem masculino, musculoso, na comunidade gay, é a mesma coisa que a Electra fazia para ela passar como mulher na série do Pose. Era a forma que também tínhamos de proteção. A passabilidade. E aí imagina o absurdo. O absurdo, um garoto hétero se suicidar com medo da família achar que ele seria gay por causa de um selinho. E daí vamos mais adiante ainda. Os comentários em cima desse vídeo foram muito feios. Foram extremamente homofóbicos, né? Antes da quantidade. Gente, é um selinho. Um selinho. Selinho é só um coisa de lábio. Selinho eu dou no meu pai, na minha mãe, no Doug, no marido do Doug, nos meus amigos. Selinho. Selinho. Não é uma coisa íntima. Não estou dando um selinho. Não, é um selinho. É uma bitoca. Assim, nós somos tão preconceituosos enquanto sociedade, e daí eu vou voltar àquele ponto que nos é ensinado que o feminino não presta. É que o leque é muito amplo. Quando começa a falar sobre isso, o leque vai ser gigantesco. Nós somos ensinados que o feminino é inferior. Então, geralmente, o gay, vamos falar sobre gays, né? Os gays afeminados são as mulheres na cama, que não é uma verdade. Que são seus passivos, né? Nós somos ensinados que o feminino é inferior, que o homem afeminado não pode existir. Quanto mais másculo, mais legal você é, quanto mais padrão, mais interessante você vai ser. Gente, isso é uma construção que nos é passada desde pequenos. E daí quando nos questionam, vocês têm que se pronunciar, mas por que eu tenho que me pronunciar se a gente passa por isso desde que a gente nasce? A gente não tem que se pronunciar. Vocês têm que cobrar. Vocês têm que cobrar da sociedade que é doentia. Tá? Eu acho que ninguém tem que cobrar de ninguém que é gay, de a gente se posicionar para falar alguma coisa que aconteceu. Vocês têm que cobrar das pessoas que são doentias, que fazem esse tipo de situação acontecer. Um governo ridículo, horrendo, hediondo, como esse que temos no Brasil do Bolsonaro, vocês têm que cobrar deles se posicionar. Perguntar por que eles acham lindo falar de gay, destruir a imagem da gente e fazer as pessoas se sentirem dessa forma. É esses que vocês têm que cobrar, é esses que vocês têm que pedir que se posicionem, que entendam, que leiam, reflitam, pensem sobre o assunto. Aprendam a ser humanos. A gente sofre desde que a gente saiu das nossas mães pelo fato de a gente ser gay, porque gay não é uma opção. A gente nasce assim. É uma orientação, você nasce orientado. Então assim, a gente sofre o dia inteiro. Por que a gente tem que ficar se posicionando? A gente tem que ficar tecendo pela milésima vez. Cara, tipo assim, olha a quantidade de vídeos que tem nesse canal, por exemplo. Olha a quantidade de vezes que a gente repete sobre quanto a gente sofre, sobre preconceito, sobre um monte de coisa. Então assim, é doentio ficarem pedindo pra gente se posicionar. Entende? A questão é, a gente está se posicionando com temas que não foram abordados dentro desse assunto. Entende? Que é de cobrar também da família, das famílias, vocês que são pais, pararem com essas besteiras de piadinhas, idiotas, familiares, fazendo piadinha com gays, porque para o filho de vocês entenderem que isso não é errado, tem que começar dentro de casa. E começa com vocês tratando de uma forma decente. E daí eu vou entrar num assunto que nós já falamos, tudo que nós estamos falando hoje, nós falamos várias vezes aqui no canal. Eu não quero ser considerado normal, eu quero que a minha sexualidade seja natural. Quanto mais os LGBTQIA+ forem naturalizados, coisas como essa não acontecem. Eu não quero ter que sair do armário, nós falamos sobre isso também. Eu quero sair do armário, mas gente, eu não precisava sair do armário, a minha sexualidade está lá, eu fico com quem eu quiser, sem fazer outing. Tudo isso faz parte desse escopo de uma sociedade extremamente preconceituosa, machista, LGBT-fóbica. Esse é o ponto. Quando cobram LGBTQIA+, e assim, as cobranças não foram para nós, tá? Amigos nossos foram cobrados. Amigos nossos falaram sobre isso, dando uma faísca. Mas entendam, isso acontece conosco diariamente. Nós vivemos num país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós vivemos num país extremamente LGBTQIA+fóbico. Nós vivemos num país que nos mata e nos sufoca diariamente desde o nosso nascimento. Esse é o ponto. Entendam.
Eu espero que nós, e eu sei que nós não temos só seguidores LGBTQIA+ no canal, mas héteros entendam, nós estamos cansados. Nós estamos cansados de acordar e ter que militar. Eu falo isso pro Doug, eu acordo militando e vou dormir militando. E às vezes eu queria só, como uma amiga nossa fala, a Valéria, ela fala assim, eu queria um dia acordar e discutir da cor do meu esmalte sobre a conta que eu tenho que pagar. Não, tem que fazer sobre tudo isso e mais militar. Todo dia. Porque eu dou um não pra piadinha, eu dou um basta quando fala uma coisa errada, eu digo não, tá errado e corrijo as pessoas. E muitas vezes eu sou visto como ríspido, grosseiro mesmo, porque tem que ser corrigido. As pessoas têm que entender que isso tem que parar. Eu não quero mais ver só estereótipos de gays afeminados na TV. Eu não quero mais ver só estereótipos de lésbicas masculinizadas na TV. Eu escuto por aí sempre que não pode ter um beijo de casal homoafetivo na televisão porque vai influenciar as crianças. Minha gente, eu cresci com um casal hétero se beijando na TV e olha só, não sou hétero. Cresci com mulher pelada na TV do carnaval, e aí? Eu gosto de pau, e aí? TLBD. O Doug falou assim, mas é real, entende? Eu gosto um pouquinho mais eu gosto de corpos de seres humanos, o Doug sabe disso. Então assim, é muito doido vocês terem ainda, você, sociedade de uma forma em geral, heteronormativa, essa concepção falha que nós vamos influenciar as criancinhas. Engraçado, né? O menino Lucas cometeu suicídio pela influência da sociedade hétero. Sendo um hétero. Eu acho que fica por aí. Eu não consigo nem acabar feliz. Espero que vocês estejam bem. Conversem conosco, mandem suas sugestões para o nosso canal, batam um papo sempre. E qualquer coisa, procurem seus amigos, nos procurem. Nós precisamos da ajuda e nos ajudarmos entre nós mesmos. Beijos.